Você acha, ô Lucas, que há uma idade ideal para o matrimônio, tanto masculina quanto feminino? Porque, por exemplo, eu fui militar durante 11 anos. E aí, toda vez que eu vou dar uma entrevista, fazer um podcast, a gente fala desse assunto, o pessoal sempre me pergunta, no que o exército te ajudou? Eles já têm uma resposta na cabeça deles, eles querem que eu fale de disciplina. E eu sempre falo, olha, na minha opinião, o exército não desenvolveu uma disciplina, ele foi só um grande filtro. Entre um monte de pessoas, quem é disciplinado passa no filtro, quem não é fica pelo caminho. E eu tava refletindo, no que o exército mais me ajudou? Me ajudou em muita coisa, com certeza. Oratória, por exemplo, a lidar com pessoas, com diferenças, né? Você tem gente do Brasil todo lá dentro. Mas acho que a principal contribuição que o exército me deu foi ter quase que me obrigado a casar cedo, digamos assim. O que é muito comum nos oficiais da academia militar, porque você namora com uma pessoa durante a academia, aí você forma e de Resende o pessoal se espalha pelo Brasil. Tá. Então, quem não tinha namorada arranja nos primeiros 2 anos. Aí quando vai ser transferido de novo, ou deixa a namorada, namora à distância e quase nunca dá certo, Sim. ou leva junto e acaba casando. Perfeito. Então a gente casou muito novo. E isso foi incrível pra gente, olhando assim em retrospectiva, o quanto a gente amadureceu junto. É mais fácil pessoas novas mudarem hábitos do que a pessoa quando tá com 30 e pouco, 40 anos. Então você acha que tem uma idade assim ideal, que é melhor casar novo? Porque já me perguntaram isso várias vezes. Você acha que em casar novo tem vantagem? Ou não, tem que deixar mais tempo pra viver mais? Hoje, eu casei com 32, né? Eu tenho 42. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu casaria um pouco antes. Talvez eu casaria por volta dos 25, 26 ou 27 anos, porque eu acho que o casamento acelera muito o processo de amadurecimento do casal. Mas você precisa casar corretamente. Não é só casar. Sim. Porque sua vida pode virar um inferno, seja você homem ou mulher, se você casar com a pessoa errada. Eu posso até citar uma pesquisa que eu vi outro dia falando sobre os milionários americanos. E a maior parte eram casados. Acho que mais de 80% eram casados. E aí a conclusão do perfil que eu tava vendo é, olha, casar dá dinheiro. Eu falei, calma aí, né? Aí você tá olhando, um monte de gente casa. Aí quem dá certo fica milionário. Quem tinha potencial, mas casou errado, vai lá pra baixo. Então você tá vendo só os vencedores, esquecendo um cemitério de perdedores que é silencioso. Porque ninguém cria um perfil pra falar, olha, como eu me dei muito mal porque eu casei errado. Não vai dar certo esse perfil. Então, esse tem que tomar cuidado de não pegar a exceção e achar que aquilo é regra. Sim. Né? Mas, quando você casa bem, o casamento ele tem um potencial sinérgico de despertar a capacidade tanto da mulher quanto do homem, que é absurdo. Não tem nada equivalente a isso, exceto pessoas que vão trilhar um caminho de santidade ou de propósitos maiores, de sacrifícios ainda maiores do que o matrimônio, que é para vocações muito exclusivas. São muito poucas pessoas que têm essa vocação. Então eu acho que o casamento é para todo mundo. Eu acho sim que casar antes é melhor, mas não pode ser muito antes. Eu acho que casar com 18, 20 e poucos anos é muito cedo. Sim. Porque a gente sabe na neurociência até que o cérebro termina de desenvolver com 28 anos. Então a pessoa nem tem uma capacidade de raciocínio ainda totalmente desenvolvida e já está casando. Sim. Se o processo tem que ser racional, eu acho que ele tem que acontecer no final dos 20 e poucos anos, que é uma idade boa tanto para a mulher como para o homem também. E aí a gente vai despertar o potencial máximo tanto do homem quanto da mulher. A mulher ainda tem tempo para ser mãe, ela tem tempo para construir alguma coisa profissional se ela quiser e ajudar o marido nas primeiras etapas da vida do casal. E o homem tem um tempo onde ele foca... Porque uma das coisas que eu falo, até falo isso na empresa também, eu sempre dou preferência, óbvio que eu sempre olho pelo mérito, né? Mas se a gente pega um candidato que eu vou contratar que está empatado, ele é solteiro ou casado, eu vou no casado. Por quê? Porque o casado tem mais a perder. O casado tem muito mais skin in the game do que o solteiro. Sim. O solteiro pode chegar e falar assim, cara, eu vou mudar para Abu Dhabi agora, porque, sei lá, tô afim, ganhei dinheiro suficiente. O casado, ele fala assim, cara, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho casa para pagar, então eu não posso largar tudo e ir embora. Então, do ponto de vista de previsibilidade, de confiança naquele talento, uma pessoa que está ancorada ou tem compromissos de vida muito fortes, é uma pessoa que você pode apostar muito mais. Sim. Porque a estabilidade dela, a probabilidade de estabilidade é maior do que uma pessoa que tem menos vínculos de amarração afetiva. Sem contar que o solteiro tá mais distraído, né, gente? Tá saindo pra balada, tá desperdiçando energia em outras coisas. Talvez não esteja nem se aprimorando profissionalmente, porque ele tá preocupado em outras prioridades. Comer gente. Não, e aí o cara, eu fico lembrando de quando era solteiro. Você saía uma vez de noite, naquela época o pessoal podia fumar nas boates ainda. Nossa, eu voltava pra casa, a roupa tava radioativa.
e você ia dormir 3 da manhã, você perdia outro dia inteiro. Você ficava o caos outro dia inteiro. Mas enquanto você falava isso, de que, olha, entre o solteiro e o casado, se os dois estão empatados, eu vou escolher o casado, eu lembrei não só o Império, mas a fase da República Romana também, porque em Roma tinha mais valor o homem que cuidava de mais gente. Então você via lá no Cursus Honorum Romano, o cara primeiro cuidava de uma pessoa, depois de 10, aí virava um centurião, cuidava de 100. E os políticos... Era um dos requisitos para subir de sim, patente. Quanto mais gente você toma conta, mais capaz você se mostra, e de mais gente você poderá tomar conta depois. Perfeito. E os políticos constantemente adotavam filhos. César, por exemplo, ele adotou o Brutus, que no final acabou sendo um dos conspiradores que mataram César. Então era comum esse processo de adoção, porque você mostrava, ó, tomo conta de todo esse pessoal, então vocês podem confiar em mim. A gente perdeu um pouco isso hoje, né? Perdeu. Mas eu acho que continua arquetipicamente dentro de nós. A gente sabe que uma pessoa que cuida de mais pessoas, ela é mais confiável, de uma certa maneira, e tem mais maturidade de caráter também. Então, o casamento é antecipado, mas não muito antecipado, numa fase final da juventude ali, final dos 20 anos, eu acho que é um momento mais favorável para você construir uma vida sólida e próspera, com o maior potencial de você prosperar. E prosperar não é ficar milionário. Eu falo, prosperar é você sair de onde você está e você subir alguns degraus sociais. Então, esse processo de casar, na minha visão, é muito importante para a mulher também, mas para o homem dá foco. Porque eu comparo, por exemplo, o homem e a mulher como o coelho e a tartaruga. A mulher, ela é a tartaruga, ela tá sempre construindo um tijolinho todo dia na vida dela e em 20 anos ela vai alcançar todos os resultados que ela quer. O homem, sem foco, ele é tipo coelho com a testosterona. Ele consegue correr em direções extremamente ágeis, mas é muito raro um coelho que termina a corrida. O homem, quando ele casa e ele tá amarrado na tartaruga, ele tem que ir na direção da tartaruga. Então, quando a tartaruga fala assim, é pra lá que a gente vai, tipo, eu não vou desviar. A mulher não desvia. Ela fala assim, é isso que eu quero. Ele vai naquela direção e fala assim, então tá bom, então sobe nas minhas costas que eu vou te levar. E ele sai numa disparada que a tartaruga fica assim, meu Deus do céu, eu não sabia que existia essa velocidade. E o coelho ganha direção que ele não tinha antes de estar amarrado com a tartaruga. Esse processo beneficia a tartaruga e beneficia o coelho. E eu já vi muito acontecer isso. Mulheres prosperarem, sei lá, em 20 anos de trabalho, aí o cara casa com uma mulher boa, bom casamento, em 3 anos ele alcança mais resultado do que ela alcançou em 20. E ela fica assim, meu Deus, como é que você fez isso? Ela chama aconteceu. Eu nem conheço ninguém assim, não. Exatamente. Né, amor? Foi tipo isso. Não, porque eu entrei na internet primeiro, depois o Bruno. E hoje em dia o Bruno é muito maior do que eu, né, na internet. Mas enfim, isso é só um detalhe.